Vamos falar aí sobre Cruzeiro, né, galera? Nesta quarta-feira, dia 18/3, Cruzeiro que enfrenta o Atlético Paranaense hoje, às 19h30, na Arena da Baixada. Sempre um jogo muito difícil, precisando vencer. A pior defesa do Campeonato Brasileiro, um time que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e um time que trocou o treinador agora porque o planejamento foi mal feito. E o planejamento foi tão mal feito, e a gente vai falar sobre isso aqui. Fique comigo aí. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, compartilha e hypa. Assim que você curtir, tem a opção de hypar. Hype esse vídeo para ele ser entregue para mais pessoas. Esse vídeo tem um oferecimento de Stop Ball. Stop Ball, uniformes personalizados. Você que quer uniformizar uma galera, um grupo, seja da sua empresa ou de área de esportes, a Stop Ball é a solução perfeita para você. E a gente estava falando aqui sobre o Cruzeiro, né? O planejamento foi tão mal feito, tão mal executado. Eu acho que teve planejamento. Ele só foi mal elaborado e ele foi mal executado. Agora, não teve planejamento? Teve. Planejamento teve. O problema é que na ânsia de ser campeão mineiro, atropelaram a execução correta, priorizaram as coisas erradas e acaba que a conta chega. Eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, gente, no início do ano. Falei, gente, não coloque os titulares. Faz a pré-temporada corretamente. Eu usei essa palavra. Para que na frente não aconteça lesões e a gente perca jogadores para o resto da temporada. Eu falei exatamente isso. Eu lembro como se fosse hoje. Falei exatamente isso. Para que a gente não perca alguns jogadores por 2, 3 meses. E quando esse jogador voltar, ele não consegue encaixar no momento em que a equipe está. Porque isso acontece muito. E o que aconteceu? O Cruzeiro, na ânsia de ser campeão mineiro. E aí, cara, olha pra você ver. Eu tava até pensando agora mesmo antes de fazer o vídeo. Sabe de quem que é a culpa? A culpa é do Itaí, cara. A culpa é do Serginho. Mas cara. Se os caras não tivessem feito aquela merda, o Cruzeiro não teria passado por esses 5, 6 anos que ele passou aí. E não teria tanta necessidade de ganhar o Campeonato Mineiro. E aí chega o Pedrinho com todo investimento. E eu entendo o Pedrinho, tá? E nós, torcedores, temos que fazer meia culpa. Porque se não ganha o Campeonato Mineiro, a gente iria pressionar, a gente iria cobrar. Então tá todo mundo errado, inclusive nós. Inclusive nós da imprensa. Nós, torcedores, iríamos cobrar. Tinha que ser campeão mineiro. Então, cara, nessa ânsia de ser campeão mineiro, tira-se os jogadores da preparação física macro, que é a pré-temporada. Eu vou falar aqui de um assunto chato, eu vou tentar colocar as expressões mais simples num contexto mais simples para vocês entenderem, porque é um assunto chato, que é a preparação física. E ela é feita por periodização. Você faz uma preparação macro, que é visando a temporada inteira, e dentro da temporada você tem janelas. E aí você tem jogos e descanso. Jogo e descanso. Então a sua preparação física você tem que visar preencher o ano todo, porque você não treina igual todos os dias e em todos os períodos na semana. Não. Porque, por exemplo, o Cruzeiro vai voltar hoje de um jogo de Curitiba e de viagem. O que acontece amanhã? Cara, amanhã é regenerativo. Você não vai ter um treino no ápice. Você não pode levar os atletas no ápice amanhã, porque eles vão ter hoje uma carga física muito pesada. Então amanhã é regenerativo. Sexta-feira tem treino, sábado tem treino, só que domingo tem jogo contra o Santos. Então, tem que haver uma periodização desse treino, né? Você inicia, desenvolve, chega no máximo, depois você tem que declinar essa parte física. Porque se você ficar muito tempo lá no máximo, com muita intensidade, com muita carga, o que vai acontecer? Esse jogador, a musculatura dele vai quebrar, ela vai romper, que é o que está acontecendo agora com os jogadores do Cruzeiro. Todas essas lesões que vem acontecendo desde janeiro, Chico da Costa já se lesionou, Neisser já se lesionou, Sinisterra, apesar que é recorrente, mas se lesionou, Jonathan Jesus se lesionou,
Agora, o Caio Jorge e o Arroio teve que sair por desgaste. Eu lembro de um jogo que eles tiveram que sair por desgaste. Aí você tem o Gerson agora por desgaste. Quem mais que se lesionou, gente? Enfim, cara, muitos jogadores lesionados. Um número maior do que nos últimos 3 anos do Cruzeiro. Os últimos 3 anos do Cruzeiro. E aí, a informação que a gente tem é que o preparador físico, o Fábio, que era o preparador físico da comissão do Tite, os próprios jogadores comunicaram ao Tite e à comissão técnica. Cara, tá muito pesado os treinos. A periodização não está sendo a ideal. Foi informado, mas, como volto a falar, na ânsia de querer ser campeão mineiro, na ânsia da necessidade do Campeonato Mineiro, atropelamos o processo. Vou colocar todo mundo, não adianta porque todo mundo querer ser campeão mineiro. Se não fosse campeão mineiro, a gente já tá falando o contrário. Então a culpa é de todo mundo, tá? Essa culpa é de todo mundo, ok? E agora, eles tinham que ter peito, estofo e alçada para não ouvir rede social, para não ouvir imprensa e seguir o planejamento. E aí cada um na sua, né? Eu tô na minha aqui, quem tá com o planejamento na mão, a execução tá na deles lá, e os jogadores dentro de campo. Cada um faz a sua. Então, atropelou-se o processo e os jogadores hoje estão. A musculatura tá quebrando. Se você pegar o lance do Cássio, a lesão do Cássio, cara, não houve um contato, não houve, ele não pisou em falso. E às vezes as pessoas acham que lesão acontece só pelo atrito, só por uma jogada mais brusca, por uma pisada em falso. Não, às vezes a lesão acontece por estresse. A musculatura ela vai se definhando, ela quebra, ela rompe. Então, às vezes, por desgaste, por excesso, há lesões também musculares. Então, Cruzeiro, infelizmente, planejamento errado, trocou-se o treinador, agora a condição física dos jogadores, todos eles comprometidos, e é importante que o novo treinador que chegue, né? Eu espero que essa conversa esteja sendo realizada com o Arthur Jorge, para falar que o elenco está péssimo fisicamente, porque ele vai precisar de um tempo para fazer uma nova periodização, colocar todos os jogadores numa periodização correta. Então isso vai requerer um tempo. Tem jogador, sabe qual vai ser? Vai ter que tirar ele de jogo. E ele ficar tipo umas 2 semanas sem jogar, treinando, se recondicionando, se reequilibrando fisicamente. Porque o que aconteceu nesse início do ano? Para ganhar o Campeonato Mineiro, colocou-se os titulares para jogar. Os titulares estão jogando muito, os reservas não estão jogando. Você viu que os meninos da base pararam de jogar? Os reservas pararam de participar. Por quê? Porque colocou muito os profissionais. E aí treina, jogo, treina, jogo, treina, jogo. E essa periodização feita errada dentro da Toca da Raposa, que é o início, o desenvolvimento, o pico máximo, depois cai. Treino para jogo é uma coisa. Semana cheia de treino, o treino é de uma forma. Tem jogo na quarta-feira com viagem, o treino é de outra maneira. Você não pode ser intenso e com muito volume o tempo todo. Então, vai ter que refazer esse planejamento. Gente, eu vou colocar aí 30 dias para reequilibrar de novo. Igual eu te falei, tem jogador que vai ter que ser retirado, não vai jogar durante essa semana. Esse grupo vai jogar na outra semana, vai ter que refazer. E aí o treinador tem que estar ciente disso para não chegar aqui e falar: eu não sabia que estava desse jeito, eu não sabia que estava dessa forma. E aí a gente sabe que o Cruzeiro está negociando com o Arthur Jorge, uma proposta já está na mão dele, parece que já houve um aceite da parte do Arthur Jorge e agora o Cruzeiro vai partir para a parte da multa com o clube no qual ele tem contrato agora. Então, esses próximos dias, essas próximas horas, o Cruzeiro estará negociando a multa com o Arthur Jorge para que chegue num denominador comum e ele chegue o mais rápido possível. Além da parte física, eu espero que quem estiver tratando, seja o Pedrinho, Pedro Júnior ou Bruno Spindel, explique para ele que o nosso elenco tem falhas estruturais, que a gente precisa de um zagueiro, porque nós só temos o Vidalba e o Fabrício Bruno, porque nós não temos outro volante que não seja o Lucas Romero que marque. Volante que marque, gente.
E, o Lucas Silva, o Christian, o Matheus Henrique. Não, gente, não. Tô falando volante que marque. Alguém tem que falar isso pra ele, ó. Não tem volante lá não, tá? Eu preciso comprar. Que alguém precisa explicar pra ele que o Matheus Pereira não tem reserva. Que hoje nós não temos alguém pronto para ser reserva do Caio Jorge e manter pelo menos 50% da produtividade. Ele gosta de jogar com 2 pontas agudos e que marquem também na hora que estiver sem bola. Falar com ele que a nossa galera é meio preguiçosa na beirada, que não gosta de recompor. Eu não gosto de ser secretário de lateral. Tem que explicar isso pra ele, que ele vai ter que colocar todo mundo na régua, vai ter que colocar todo mundo, tem que marcar sem a bola, e com a bola, vai ter que chegar lá na profundidade, vai ter que colocar a bola lá dentro da área, porque ele gosta de pontas assim. Foi assim no Botafogo. Então tem que explicar pra ele que a gente hoje não tem esses 2 pontas. Que no Matheus Pereira não tem reserva, que o Caio Jorge não tem reserva, que o Lucas Romero não tem reserva, que Fabrício Bruno e Vidalba não pode gripar, porque a gente não tem reserva. E tem que falar pra ele que tá sem goleiro. Né? A gente tá sem goleiro, que o Matheus Cunha ainda não passa a segurança e o Cássio é só ano que vem. Eu espero que esteja tudo sendo tratado para quando ele chegar aqui, ele falar assim: "Não, eu fui pego de surpresa. Eu não sabia que tava todo mundo desfacelado assim fisicamente. Eu não sabia que o elenco tinha tantas faltas estruturais assim para mim colocar meu tipo de jogo." Eu espero que ninguém esteja sendo enganado, que todo mundo esteja falando a verdade. E que a diretoria saiba que precisa sim ir no mercado e na próxima oportunidade tem que oxigenar esse elenco do Cruzeiro. Tá muito cheio e cheio de pessoas que não traz solução. Jogadores que não são solução para o Cruzeiro agora. Se o Cruzeiro quer ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão de Copa do Brasil, qualquer campeonato desse, ser campeão, gente, é uma coisa. Disputar é outra. Para disputar o elenco do Cruzeiro, ó, dá para ir, disputar. Agora, se quer ser campeão, se quer chegar a ponto de ser campeão, quer chegar numa final, o Cruzeiro precisa, pelo menos aí de 5 contratações. Pelo menos 5 contratações. Então, que todo mundo esteja ciente, que ninguém esteja sendo enganado e ninguém esteja mentindo. Beleza? E eu só tô esperando o anúncio aí pra gente poder festejar a chegada do Arthur Jorge, que vai ser uma grande contratação. Caro, em torno de 3 milhões ele é comissão técnica, mas é algo que resolve o problema e que principalmente traga a paz entre o clube e o torcedor e nas redes sociais, que infelizmente se traz outro cara, se traz um outro nome, iria ser muito questionado e a gente teria muitos problemas. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Mais tarde, se sair a informação do Arthur Jorge, a gente volta. E você que não me segue nas redes sociais, Diego de Leon OFC e Conexão 31 TV. Tamo junto.